Imagine por um momento o silêncio absoluto antes de qualquer coisa existir, antes mesmo que o tempo comece a contar suas horas. É nesse ambiente de tranquilidade primordial que encontramos a primeira palavra da escolha divina. Antes que houvesse luz, antes que os fundamentos da terra fossem instalados, Deus, em seu amor infinito e sabedoria insondável, já havia decidido. Ele olhou através do véu do tempo, viu cada um de nós e nos escolheu. Esta escolha não foi um ato impulsivo ou caprichoso, mas uma decisão deliberada e amorosa, feita com um propósito eterno em mente. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, nos revelam que fomos escolhidos em Cristo antes da criação do mundo. Esta não é apenas uma declaração teológica, é uma verdade que deve ressoar profundamente em nossos corações e transformar a maneira como vemos a nós mesmos e nosso papel no mundo. Ao ponderarmos sobre essa escolha, somos confrontados com uma realidade que desafia nossa compreensão humana. Em um mundo onde o valor é frequentemente atribuído com base em resultados, status ou conformidade com padrões externos, Deus nos ensina algo radicalmente diferente. Ele nos escolheu não por causa de quem somos ou do que fizemos, mas por causa de quem Ele é. É uma escolha enraizada no seu caráter imutável e no seu amor incondicional. Este conhecimento deve nos libertar de qualquer sentimento de inferioridade ou insegurança, pois nosso valor não é determinado pelas situações temporárias, mas pela eleição eterna de Deus. Vamos refletir sobre a imagem de um artesão habilidoso que, antes de começar sua obra-prima, escolhe cuidadosamente cada material que irá usar. Cada peça é selecionada com um propósito específico, cada detalhe é planejado. Da mesma forma, Deus nos escolheu com um plano e um propósito. Ele nos vê não como somos agora, mas como podemos ser em Cristo. Esta escolha divina nos confere um valor incalculável, pois somos parte integrante do plano redentor de Deus para a humanidade. À medida que entendemos isso, somos chamados a viver de maneira digna dessa escolha, buscando refletir o amor e a santidade de Deus em tudo o que fazemos. Este chamado à santidade, que exploraremos mais adiante, é uma resposta à escolha de Deus. Ao considerarmos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, somos inspirados a viver vidas que honram essa escolha. Vidas que brilham como testemunhos vivos da graça transformadora de Deus. Que aspecto esperamos, então, abraçar essa identidade como escolhidas de Deus e permitir que essa realidade molde cada de nossas vidas? À medida que avançamos na compreensão do nosso chamado divino, somos introduzidos em um conceito central na vida cristã: a santidade. Ser santo não é apenas um estado de ser, é um convite para uma jornada transformadora. Quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele o fez com a intenção de nos tornar santos e irrepreensíveis diante dEle. Mas o que realmente significa ser santo? E como essa santidade se manifesta em nossas vidas diárias? A santidade, no contexto bíblico, é separada para Deus, destinada a refletir o seu caráter e viver de acordo com suas leis e propósitos. É uma marca distintiva daqueles que pertencem a Deus, uma visibilidade visível da sua graça operando em nós. No entanto, a santidade não é algo que alcançamos pelos nossos próprios esforços. É o Espírito Santo que nos capacita a viver de maneira santa, moldando nossas atitudes, desejos e ações para se alinhar mais estreitamente com os de Cristo. Este processo de transformação é conhecido como santificação. É um trabalho contínuo em que somos convidados a participar ativamente, rendendo nossas vidas à obra do Espírito e buscando intencionalmente crescer na graça e no conhecimento de Deus.
Isso pode ser visto em nossas escolhas diárias, em como tratamos os outros, em nossa integridade pessoal e em nosso testemunho público. Para ilustrar o poder transformador da santidade, considere a história de um homem que viveu uma vida de desespero e escuridão, preso em um ciclo de vícios e autossabotagem. Um dia, ele encontrou uma comunidade de fé que o acolheu com amor e graça, e através do testemunho e ensino dessa comunidade, ele começou a experimentar a presença transformadora de Deus. Através de oração, estudo da palavra e comunhão com outros crentes, sua vida começou a mudar de maneira tangível. Ele se tornou um exemplo vivo de como a santidade pode transformar não apenas um coração, mas também uma vida inteira, trazendo liberdade e esperança. Este convite à santidade exige que cada um de nós olhe profundamente para dentro de si e pergunte: em que áreas da minha vida eu preciso me render mais completamente a Deus? Talvez haja hábitos que precisamos abandonar, atitudes que precisam ser ajustadas ou relacionamentos que precisam ser restaurados. A boa notícia é que não precisamos fazer isso sozinhos. Deus nos dá a força e a direção escolhida para vivermos vidas santas e específicas a Ele. Ao nos comprometermos com essa jornada, experimentamos não apenas transformação pessoal, mas também nos tornamos agentes de transformação no mundo, refletindo a luz de Cristo em meio às trevas. Agora é a hora de refletir e responder ao chamado de Deus à santidade, não como uma obrigação pesada, mas como um privilégio e uma oportunidade de viver em total liberdade e propósito. Que esperamos abraçar essa busca pela santidade com alegria e determinação, sabendo que ela nos aproxima mais de Deus e nos capacita a viver de acordo com seu plano eterno. À medida que exploramos o coração do mistério divino, encontramos um dos aspectos mais emocionantes e libertadores da nossa fé, a adoção espiritual. Em Efésios, aprendendo que fomos predestinados no amor para sermos adotados como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Este não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma verdade que transforma nossa identidade e define quem somos. Ser adotado por Deus significa que fomos escolhidos para fazer parte de sua família eterna, conferindo-nos um novo status e uma nova maneira de viver. A adoção é uma expressão sublime do amor de Deus. Ela nos leva de um estado de alienação e orfandade espiritual para um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador do universo. Como filhos adotivos, desfrutamos dos mesmos direitos e privilégios que Jesus, o Filho de Deus. Isso inclui acesso direto ao Pai, herança espiritual e a certeza de que somos amados incondicionalmente. Nossa nova identidade como filhos de Deus não é baseada em nossos méritos ou realizações, mas no amor imutável e na graça abundante de Deus. Vamos considerar uma poderosa estratégia de adoção. Imagine uma criança que vive sem lar, sem segurança, sempre à mercê das situações. Um dia, essa criança é escolhida por uma família amorosa que decide adotá-la. De repente, tudo muda. Ela agora tem um lar, um nome, um propósito e, acima de tudo, amor. Assim é conosco quando aceitamos nossa adoção divina. Deus nos acolhe em sua família, nos dá seu nome e nos oferece um propósito eterno. A Bíblia está repleta de exemplos de adoção espiritual que inspiram e encorajam. Pense na vida de José, que foi rejeitado por seus irmãos, mas adotado por Deus para um propósito grandioso. Ou em Moisés, que foi anunciado pela filha de Faraó para mais tarde liderar o povo de Deus à liberdade. Essas histórias nos lembram que nossa adoção não é apenas um novo começo, mas um chamado para viver de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas. À medida que abraçamos nossa identidade como filhos adotivos de Deus,
Somos chamados a viver de maneira que reflita essa realidade. Isso significa viver com confiança, sabendo que somos amados e aceitos por Deus. Significa também estender esse amor e facilidades aos outros, especialmente aquelas identidades que ainda não conhecem sua própria divina. Somos desafiados a ser agentes de reconciliação e esperança no mundo, compartilhando a boa nova de que todos são convidados a fazer parte da família de Deus. Que esperamos, então, viver à altura dessa nova identidade, abraçando a plenitude do que significa ser filho de Deus. Que pensamos refletir o amor e a graça do nosso Pai Celestial em tudo o que fazemos, e que nossa vida seja um testemunho vivo da transformação que a adoção espiritual traz. Ao aprofundarmos nossa compreensão da escolha divina e de nossa nova identidade como filhos adotados, somos levados a considerar a pergunta essencial: qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Saber que somos escolhidos e amados por Deus nos dá um senso de segurança e valor, mas também nos impulsiona a buscar o chamado único que Ele tem para cada um de nós. Nossa vida não é um acidente ou um ato aleatório. Somos criados com intenção e propósito divino, e descobrir esse propósito é uma das maiores aventuras de nossa jornada espiritual. O propósito de Deus para nossas vidas é multifacetado. Em primeiro lugar, somos chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Isso significa viver de maneira que nossas ações, palavras e atitudes reflitam o caráter de Deus e apontem para sua posse e soberania. Em segundo lugar, somos chamados a amar e servir aos outros seguindo o exemplo de Jesus. Este chamado ao serviço não é apenas para momentos especiais ou específicos, mas deve permear todos os aspectos do nosso cotidiano, do nosso trabalho, as nossas relações pessoais. Para discernir o propósito específico de Deus para nós, é essencial buscar uma profunda comunhão com Ele. Isso envolve oração, estudo da palavra e sensibilidade à orientação do Espírito Santo. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele revela seus planos e nos capacita a cumpri-los. Também é importante estar atento aos dons e talentos que Deus nos deu, pois eles são frequentemente indicadores do nosso chamado. Deus nos equipa com habilidades específicas para que possamos servir de maneira eficaz e impactante em seu reino. Considere a história de Davi. Quando jovem, ele era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus tinha planos maiores para ele. Através de experiências cotidianas e desafios, Deus moldou Davi para se tornar um rei, estava em seu coração. Assim também, Deus está usando nossas estatísticas atuais para nos preparar para o futuro que Ele planejou. Cada experiência, seja de alegria ou sofrimento, é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos moldar e nos capacitar a viver de acordo com seu propósito. À medida que buscamos viver o propósito de Deus, enfrentamos desafios e obstáculos que podem nos encorajar. É crucial lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus prometeu estar conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo. Além disso, somos parte de uma comunidade de fé, onde podemos encontrar apoio, encorajamento e sabedoria. Juntos podemos edificar uns aos outros e avançar no cumprimento do propósito de Deus para nossas vidas e para o mundo. Esperamos então abraçar com alegria e determinação o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que nossas vidas sejam uma expressão viva do amor e da graça de Deus, impactando positivamente todos ao nosso redor. E que possamos caminhar com fé e confiança, sabendo que estamos seguindo o plano perfeito do nosso Criador. Ao chegarmos ao coração desta mensagem, somos chamados a contemplar o aspecto mais profundo e transformador da nossa fé: o amor
incondicional de Deus. Este amor é a força motriz por trás de nossa escolha, adoção e propósito. Ele é o fundamento sobre o qual construímos nossa identidade e a fonte de nossa força para viver de acordo com o chamado divino. O amor de Deus não conhece limites. É eterno, imutável e completamente independente de nossas ações ou méritos. Este amor nos envolve, nos sustenta e nos transforma de maneiras que desafiam a compreensão humana. O amor de Deus é pessoal e íntimo. Ele nos conhece completamente, tanto nossos pontos fortes quanto nossas fraquezas, e ainda assim nos amamos incondicionalmente. Este amor é a razão pela qual fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus não apenas nos vê como somos, mas como podemos ser através da sua graça redentora. Ele está constantemente trabalhando em nossas vidas para nos moldar à imagem de Cristo, não por obrigação, mas por um desejo profundo de ver seus filhos florescerem. Considere a história do filho pródigo, uma parábola que ilustra o amor inabalável do pai. Mesmo depois de perder sua herança e viver de maneira imprudente, o filho retorna ao pai, que o recebe com braços abertos e coração cheio de amor. Esta história nos lembra que, independentemente de quão longe possamos desviar, o amor de Deus está sempre nos chamando de volta para casa. Ele celebra cada retorno com alegria, nos restaurando a nossa posição de filhos amados. Este amor, quando realmente experimentado, tem o poder de transformar não apenas nossa percepção de Deus, mas também a maneira como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. O amor de Deus nos liberta do medo, da culpa e da vergonha, permitindo-nos viver com confiança e alegria. Somos chamados a amar os outros com o mesmo tipo de amor que recebemos, sendo reflexos vivos da graça e misericórdia de Deus. No entanto, viver neste amor não significa que não enfrentaremos desafios. A vida é cheia de altos e baixos, e é justamente nesses momentos que o amor de Deus se torna nosso ancoradouro. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos agarrar à promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Convido você a abrir seu coração para experimentar este amor de maneira mais profunda e pessoal. Permita que ele inunde cada parte de sua vida, trazendo cura, renovação e propósito. E à medida que você faz isso, veja como Deus usa esse amor para tocar e transformar aqueles ao seu redor. Que possamos ser conhecidos por nosso amor, assim como somos conhecidos e amados por nosso Deus. Ao refletirmos sobre uma jornada que percorremos juntos nesta mensagem, somos lembrados da verdade poderosa e transformadora que Deus nos revela. Em Efésios, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, chamados à santidade, adotados como filhos e vivemos sob o amor incondicional de Deus. Cada um de nós carrega em si uma história de graça e redenção, uma história que Deus está escrevendo amor e propósito. É um chamado para vivermos plenamente, sabendo que somos amados além da medida e que temos um lugar especial no coração de Deus. Nesta conclusão, quero convidá-lo a uma profunda reflexão pessoal. Considere o que significa ser escolhido por Deus, não apenas como um conceito teológico, mas como uma realidade que molda quem você é. Pense na santidade como um caminho de liberdade e não de obrigações, um convite para se tornar mais como Cristo. Reflita sobre sua adoção divina, lembrando que você pertence a uma família eterna, com um Pai que nunca falhará. E acima de tudo, permita-se ser envolvido pelo amor incondicional de Deus, um amor que transforma, cura e renova. Agora, enquanto estamos aqui juntos, desejo fazer um convite especial. Convido você a se comprometer de maneira tangível com o que Deus tem falado ao seu coração. Pegue uma pedra que simboliza um altar pessoal
e escreva nela uma palavra que representa seu compromisso com Deus. Pode ser fé, confiança, amor ou qualquer outra palavra que ressoe com o que Deus está fazendo em sua vida. Coloque essa pedra em um lugar especial em sua casa, um lembrete diário do seu compromisso e da escolha divina sobre você. Além disso, quero encorajá-lo a compartilhar essa experiência com alguém esta semana. Fale sobre o que Deus está fazendo em sua vida e como você está respondendo ao seu chamado. Juntos podemos criar uma comunidade de fé que encoraje e inspire uns aos outros a viver plenamente para Deus. Por último, se esta mensagem tocou seu coração, eu gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal no YouTube. Deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua participação é importante para nós e ajuda a espalhar esta mensagem de esperança e amor para mais pessoas. Compartilhe esta mensagem com amigos e familiares para que eles também possam ser encorajados e inspirados. Que Deus o abençoe ricamente enquanto você vive como um escolhido, amado e capacitado por Ele. Que sua vida seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus e que você continue a crescer e florescer no propósito que Ele tem para você. Muito obrigado por compartilhar este tempo conosco. Estou ansioso para vê-lo novamente em nosso próximo encontro. Até lá, permaneça abençoado e firme no amor de Deus.